Pessoal, quanto vocês cobrariam para fazer um projeto estrutural de um galpão 20 por 30? Tá? Eu não estou falando só de fazer o desenho, de fazer a representação gráfica no Revit ou qualquer que seja a sua ferramenta que você utiliza. Eu estou falando de você pegar um projeto do zero. Um cliente te procurou e ele quer fazer um projeto estrutural com você. Ele quer fazer um projeto estrutural para um barracão. Ele te procurou e falou assim, ó, eu quero fazer um projeto de barracão estrutural, um barracão 20 por 30, porque eu vou construir e eu não sei os projetos, eu só vou contratar a mão de obra, mas eu quero o seu projeto. Você saberia passar o preço para ele ou não saberia? Tá? Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para precificar um projeto com uma planilha que eu tenho e a gente vai usar de exemplo um barracão que eu estou detalhando no nosso curso de detalhamento com o template de estrutura metálica, tá? Então vamos lá para minha tela. Aqui, pessoal, a gente tem um projeto de um galpão de estrutura metálica, tá? Ele está sendo detalhado lá no curso do template de estrutura metálica para Revit 2026. Então aqui eu tô com ele lançado já, estamos entrando em detalhamento dele agora, então a gente vai montar a prancha deles, tá? Então ele é um galpão 20 por 30, certo? Ele tem 20 de frente por 30 de profundidade. Ele vai ser utilizado como galpão. O cliente não entrou em contato, não chegou a mencionar para a gente o que vai ser utilizado especificamente para esse projeto, tá? Ele tem uma altura de 4 metros, então é um barracão relativamente baixo, então não vai ter trânsito de maquinário pesado ali dentro. E ele quer que a gente faça os projetos para a execução dessa obra. Inclusive, ele quer saber também o custo para a execução dessa obra, tá? Então, o cliente procurou a gente e a gente tem que passar um orçamento para ele. Mas como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer no achismo, no que ciclano cobra, no que seu concorrente da cidade está cobrando? Não, pessoal, não é assim que você precifica. Você vai mandar pelo WhatsApp, ó, cliente, a minha proposta de preço para esse serviço é R$ 1.500. Não é assim que funciona, porque você não demonstra profissionalismo, você não demonstra como que você fez o projeto, como que você chegou naquele valor, você não demonstra a sua capacidade técnica. E é isso que você tem que vender. É isso que a faculdade não ensina para você. A faculdade ela não te ensina a vender o seu produto, ela te ensina a trabalhar para outros, certo? Você já vai pegar o projeto e fazer, ou você vai pegar a teoria e fazer. Não, não é assim que funciona. Então você tem que saber dialogar com o seu cliente, você tem que saber montar uma proposta, você tem que saber como vender o seu produto, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer, tá? Então, voltando para a tela, como que a gente vai fazer? Eu criei uma planilha de precificação e nela tem aqui alguns parâmetros para precificação, tá? Inclusive ela já está até preenchida aqui, mas vamos com calma. O que que a gente tem que preencher inicialmente? Os dados do nosso projeto, tá? Os dados do nosso cliente, o que vai ser o objeto de contratação, a cidade onde vai ser executada essa obra, se é um cliente de privado, se ele é público, se ele é uma construtora, que no caso é privado. O que é essa edificação? Tá? Essa edificação é um barracão, aqui para o caso do exemplo. Tá? Qual que é a área dele? Igual eu comentei, ele é um barracão 20 por 30, 600 metros quadrados. Qual que é o prazo estimado? Pessoal, aqui, quem não tem experiência, conversa com alguém, porque provavelmente você vai precisar de ajuda. Verifica se o seu cliente tem um pouco mais de prazo para você aprender. Se você não sabe, corra atrás, tá? Mas se o seu cliente fala, eu preciso com 30 dias, dê seus pulos e cumpra. Não perca a proposta, não perca o preço, porque você não consegue cumprir no seu tempo, tá? Corre atrás de parcerias, eu consigo cumprir nesse prazo de 30 dias somente o projeto de estrutura de metálica. Então faça ele, corra atrás de parceiros para fazer a fundação, corra atrás de parceiros para fazer o orçamento. Mas cumpra. Nunca feche o seu contrato porque você acha que você não vai dar conta. Sempre corra atrás, tá? Então aqui para esse tipo de obra, normalmente eu trabalho com 30 dias. Qual que é o padrão? Ele quer um executivo detalhado, porque ele vai executar, correto? Quantas revisões estão inclusas? Pessoal, normalmente eu mantenho zero, tá? Indiferente para quem que seja, eu mantenho zero, porém eu ponho uma porcentagem em cima, que eu vou explicar mais para frente. Necessita de visita técnica? Depende. Tem topográfico? Tem topográfico. O cliente mandou fotos do local? Mandou. Então eu considero que não precisa ir, tá? Agora, não tem um topográfico, não tem nada, eu não sei se o terreno é plano. Aí eu te indico você pegar e ir lá, tá? Esse é o primeiro projeto? Vai lá. Não, e nem cobra isso, pessoal.
Nem cobra. Você vai lá de bom gosto, vai, não precisa acrescentar isso. Ah, é na cidade vizinha. Se for 50 quilômetros, não é algo que inviabilize a sua proposta, tá? Monta no carro, vai lá e verifica o terreno para você ter certeza daquilo que você está fazendo. E a data da proposta, a gente vai colocar aqui a data de hoje, tá? É 11/5/2026. 11/5/2026. Validade da proposta, normalmente de 10 dias a 30 dias, a depender do seu tipo de cliente, tá? Então, e agora a gente vai para os serviços. O que o seu cliente te procurou? Então, ele te procurou para fazer um projeto estrutural do seu galpão, do galpão que ele vai construir, de um barracão 20x30. Quais projetos são? Normalmente o cliente nem sabe, tá? Você tem que fornecer ele para ele não ter dores de cabeça durante a construção. Você, como engenheiro civil, nada mais tem do que vender para ele um projeto de estrutura metálica, tá? Isso inicial. O projeto de fundação daquela estrutura metálica, não é porque é uma estrutura metálica ela não tem fundação, ela tem que apoiar sobre o solo, certo? Distribuir as cargas. E um orçamento estimativo. Ele quer saber quanto ele vai gastar para fazer essa obra, tá? Então a gente preenche aqui o que eu quero incluir no orçamento. Eu quero incluir um projeto executivo de estrutura metálica? Sim, eu quero. Quantos metros quadrados tem um barracão? Tem um barracão 20x30. Você quer incluir um orçamento estimativo? Sim, você quer. Você quer incluir um projeto de fundação em estaca? Que eu estou trabalhando com estaca, que normalmente é da minha região, mas pode ser sapata, tá? Se você selecionar aqui, tem a opção de sapata. Sim, então ele quer. Ah, eu quero adicionar mais um campo. Então você vem aqui em incluir. Aí você vem aqui onde está em laranja aqui. Clica na seta. Eu quero incluir também um projeto de arquitetura executivo. Tá? Para 600 metros quadrados. Pronto, você já vai ter também o projeto arquitetônico executivo incluso. O valor base e o valor mínimo, pessoal, isso daqui são parâmetros que eu utilizo no meu dia a dia, tá? Então esses parâmetros são de minha utilização e eu vou mostrar para vocês como que vocês podem mudar depois esses parâmetros, tá? Qual que é a complexidade desse projeto? Ah, ele é uma complexidade baixa, é um barracão simples, não vai ter mezanino, não vai ter muitas elevações, não vai ser alto, não vai ser um barracão tombador, então ele vai ser um barracão relativamente de complexidade baixa, tá? Qual que é a urgência do seu cliente? Ah, o seu cliente ele tem um prazo ali de 30, 60 dias para iniciar a obra. Urgência normal. Ah, o prazo do meu cliente, ele precisa de extrema urgência para daqui 7 dias iniciar a obra. Você vem, você vai cobrar pela emergência do seu cliente, tá? Então, se o cliente procura emergencialmente porque ele não se programou ou algo do tipo, você tem que colocar um pouco disso, porque você vai ter que parar os seus demais projetos do seu escritório, da sua rotina, para poder atender o seu cliente, tá? E muitas vezes o cliente só consegue, com urgência, pessoas que estão dispostas a fazer isso com urgência, porque muita gente procura o profissional, ah, eu preciso daqui 7 dias, ah, eu não consigo porque minha agenda está lotada, eu não posso trabalhar mais do que o necessário. Então, pessoal, o emergencial normalmente é a hora que você consegue fechar um projeto, tá? Então aprendam isso. Você precisa fazer algum levantamento? Não, não preciso. Não preciso em loco, não preciso fazer levantamento topográfico, nem nada do tipo. Então, sem levantamento. Então aqui a gente está com ele preenchido, certo? Então se a gente puxar aqui, a gente vai ter lá os fatores de complexidade, os valores unitários e o valor final para aquela obra, tá? Então se a gente vir aqui embaixo, a gente já vai ter lá valor final, R$29 mil, tá? E honorários por metro quadrado dessa obra de R$50, beleza? Isso considerando o arquitetônico, mas não vou fornecer para o meu cliente o arquitetônico porque para barracão não há necessidade exorbitante para isso, tá, pessoal? Pode até deixar sem aí, porque normalmente se executa aí muito, a não ser que precise de aprovação em prefeitura ou algo do tipo, tá? A base de orçamento. Lembra que eu tinha falado para vocês da onde que eu tiro os valores? Pessoal, isso aqui é uma base que a gente tem atualmente no escritório que eu trabalho, já diz o Cardoso Engenharia. A gente tem uma base de valores devido à experiência que a gente está no mercado. Tá? Então a gente está há mais de 13 anos no mercado, então a gente já tem o nosso próprio banco de dados, a gente sabe quantas horas a gente gasta para produzir cada projeto. Então com isso a gente tem o valor por metro quadrado, a gente consegue estimar esse valor por metro quadrado. Tá? Então é assim, isso é uma estimativa. Ah, Maicon, eu tenho uma estimativa aqui na minha região e eu quero seguir essa estimativa para não ficar muito fora do orçamento. Pode alterar sem problema. Ah, o projeto arquitetônico aqui é R$12 no metro quadrado. Beleza? Você pode vir aqui e alterar para o seu padrão, tá?
Porém, esse é o padrão que eu utilizo para o estado de São Paulo. Mas já utilizamos também para o estado de Santa Catarina, já utilizamos também para diversos estados aqui em volta do estado de São Paulo, tá? Então, pessoal, é uma base própria de honorários que a gente consegue fazer isso, tá? E aqui tem os fatores. Aqui é o fator que a gente preenche também pela nossa experiência e pela quantidade de tempo que a gente está na área, tá? Então, se é um fator de complexidade média para execução execução do projeto, é 10% a mais. Se é alta, 25%. E se é crítica, é cheio de balanço, tem um balanço de 10 metros e tal, é uma estrutura em espacial, que é uma estrutura difícil de dimensionar, que leva tempo. Eu tenho só um pilar central, um vão de 20 metros para cada lado, sabe? Algumas loucuras assim. Então isso é crítico. Então isso vai te tomar tempo numa análise estrutural, isso vai te tomar muito tempo no detalhamento, porque você tem que detalhar muito bem para não ter problema de execução de obra. Então, cada fator desse é parametrizado com o que hoje a gente trabalha dentro da empresa, tá? Então tudo isso foi parametrizado com a nossa experiência. Analisem, verifique os critérios, verifica se está coerente com a sua realidade. Às vezes você é um engenheiro que está iniciando, tá? E o baixo tá ok. Opa, o baixo eu consigo dimensionar, mas o médio para mim já é difícil, tá? Então você vai se adequando à sua realidade. Não a realidade do Maicon, mas a sua. O que eu estou te entregando é uma planilha que une tudo e te entrega uma proposta final, tá? Então aqui a gente tem horas técnicas. Então não faço desculpa. Não faço somente uma proposta, uma análise de valor por metro quadrado. Eu também faço, por experiência, o valor de hora técnica que eu vou gastar para executar aquele serviço, tá? Então, eu vou estimar. Michael, eu não sei, eu estou começando agora, eu não consigo estimar minhas horas trabalhadas. Não estime, tá? Isso daqui já são para pessoas que têm um pouco mais de experiência, que já estão um pouco mais de tempo no ramo. Então a pessoa vem, para um projeto desse aqui, normalmente eu gasto 36 horas, eu como responsável técnico. O meu projetista, o meu desenhista, ele vai gastar mais 36 horas para fazer o detalhamento, tá? Não, sou eu mesmo que faço. Então, seu projetista, você não tem projetista, é você mesmo que faz, tá? O orçamentista gasta tanto. Não, sou tudo eu que faço, tá? Então, eu sou sozinho no meu escritório, eu mesmo faço tudo. Então, você estima aqui a quantidade de tempo que você acha que você vai gastar, ou que você tem experiência o suficiente para você falar que você vai gastar, tá? Então, você vem e estima. Qual que é o fator de encargo? É um. Isso aqui é com a sua experiência, tá? Então, preencha essa aba quando você tiver mais experiência sobre aquilo que você está fazendo. Se não, deixa em branco, tá? Aí você vem para a aba de custos. Então, aqui, você sendo iniciante, ou você sendo um engenheiro que já está há um certo tempo, ou você sendo uma empresa, você tem o seu custo mensal, tá? Você concorda comigo? Você tem o seu Prolabore, que nada mais é do que o seu salário, tá? Você tem que pagar as licenças, você tem que pagar a licença de um Revit, de um AutoCAD, de um CIP, do Microsoft Office 365 ou qualquer outro que seja. Você tem que pagar um contador para emitir sua nota. Você tem que pagar internet, energia, telefone. Mas eu faço na minha casa. Tudo bem, você pode zerar esse custo. Mas eu tenho um escritório tal que tem energia solar. Então você não precisa considerar. Mas é financiado. Precisa considerar. Tudo que é custo fixo do seu escritório, você tem que atribuir isso. Porque você tem que cobrar uma margem em cima do seu cliente, tá? Senão você sai no prejuízo. Entendeu? Então, assim, outros custos fixos. Eu tenho outros custos, às vezes um custo compra de água, eu tenho que comprar papel higiênico, eu tenho que comprar folha para impressora, esses são outros custos, tá? Horas úteis por mês, normalmente 220 horas mensais, tá? E o percentual produtivo? A gente nunca trabalha 100% das horas, pessoal. Isso não existe. Até quando a gente pega critério de medição de CDHU, SINAP, a gente verifica que eles chegam numa quantidade de hora produtiva, certo? E a média num escritório, num bom profissional, um escritório com bastante estrutura, ar-condicionado, cadeiras confortáveis, computadores bons, a gente tem ali uma média produtiva de 85%, tá? Então no mês de 220 a gente vai ter 187 horas produtivas, tá? Então é só isso mesmo. E aí a gente tem os custos de horas ali já fazendo o cálculo e a hora de venda sugerida, tá? Feito isso, ele vem aqui, formação de preço do projeto. Então vamos lá, vamos colocar o nosso Prolabore. Vamos lá, R$ 5.000 de Prolabore. Softwares, licenças, eu gasto por mês ali, vou usar aqui de exemplo, tá pessoal? Não o padrão que a gente utiliza. Mais R$ 800, talvez pode ser mais, menos, depende da plataforma.
que você utiliza. Contador, em média na minha cidade é R$ 250. Internet, vamos colocar que a gente trabalha de casa, home office, então a gente já paga isso na casa, então vamos colocar como despesa residencial. Transporte fixo, trabalho em casa, então não tem. Marketing de vendas, marketing eu mesmo faço na minha empresa, então zerado também. Outros custos, aqui em casa, uma folha de papel de impressora, uma caneta, tá uma média de R$ 50 por mês, tá? E sim, eu trabalho 220 horas mensais, no mínimo, tá? Markup de hora técnica, você pode colocar aqui o seu markup, tá? Ah, meu markup de hora técnica normalmente é 2. O que seria o markup? Quantas vezes você vai ganhar em cima da sua hora técnica, tá? Então, um exemplo, pessoal. Ah, eu vou passar o preço para o meu cliente que eu gasto 2 horas técnicas, mas na verdade, pessoal, você tem que cobrar 4, porque você tem que colocar os seus custos, tá? Então, o markup nada mais é do que isso, tá? Você considerar quantas vezes a mais dentro da sua hora. Atualmente na empresa trabalhamos com 2,5, tá? Então você vem aqui, outro item que a gente tem que preencher, sempre preenche os que estão laranjadinho, tá? São campos para preencher. ART e RRT. Isso daqui é importantíssimo, tá? Ah, você não vai mandar o boleto para o seu cliente. Você já vai colocar o boleto da RT dentro da sua proposta, tá? Então, quanto custa a RT hoje, média aqui no estado de São Paulo? Se não estiver enganado, acho que é R$ 110, R$ 100, tá? Então, você preenche ali o valor da sua ART, tá? O custo por hora técnica, ele já puxou de lá. R$ 24.000, hora técnica. Se eu não sei, zero. E a gente vem aqui, custo de hora técnica, zero. Tá? Preço referencial por serviço. Lembra que a gente preencheu a planilha lá? Serviços, preço referencial. A gente vem aqui no final. Se a gente selecionar, a gente tem 14.359. Ou se a gente vir aqui no final, 14.359. Tá? Então a gente vem aqui novamente em custos. E a gente tem o mesmo valor. Base técnica adotada. Pessoal, aqui ele já vem com uma fórmula de máximo. Porém, entretanto, todavia, você tem que analisar. Tá? Ah, o meu valor por custo de hora técnica ele está tá melhor se adequando ao que é o projeto. Tá? Então você tem que fazer essa análise. Para esse caso aqui, como eu não fiz análise por custo de hora técnica, eu fiz por metro quadrado, vamos fechar assim. Tá? Ele já põe uma própria reserva para revisões e o subtotal referencial com impostos para emissão de nota fiscal, tá? Margem-alvo e assim por diante. Então aqui já são cálculos automáticos que estão vinculados à configuração, certo? Se a gente vir aqui em configuração, o que são essas configurações? A gente tem aqui o fator de atualização, tá? O valor por quilômetro rodado, se você tiver quilômetro ali para andar. O imposto padrão da sua empresa, se você é MEI, se você é um PJ, simples, indiferente do que você seja, tá? Pessoa jurídica. A margem-alvo, qual que é a sua margem de lucro, tá? Porque por enquanto a gente só falou de custo, tá? Porque você tem que se pagar por mês, você tem o custo da sua empresa, tem que pagar o software, então são só custos de produção. Você tem que pagar o seu custo de produção, correto? Então qual que é a sua margem-alvo de lucro, tá? Então, eu vou vender para uma plataforma tal, vendi lá para aquelas plataformas de prestação de serviço, então eu tenho que pagar uma porcentagem para eles. Qual que é essa margem? Tá. Reserva padrão para revisões. Pessoal, aqui entra o pulo do gato, tá? 5% normalmente para uma obra dessa, eu considero muito, tá? Então vamos considerar 2% aí, tá? Mas aí esse cliente já me procurou outras vezes, me deu muita dor de cabeça com revisão, por causa de coisa simples. Então, põe mais. Para projeto estrutural, normalmente 2%, tá, pessoal? É muito quando entra a arquitetura, que aí as revisões são um pouco maior, tá? Arredondamento comercial, sempre R$ 100. E a validade padrão da proposta, 10 a 15 dias, tá? Aí aqui em configurações, você também coloca os seus dados da sua empresa, tá? Ou você como profissional. E aí aqui a gente estava em custos, né? E aí a gente tem o cenário, tá? Os multiplicadores de cenário. O que seria o cenário? Cenário competitivo, cenário, opa, vou entrar ali e vou brigar com o meu concorrente. Cenário recomendado, que você se sente confortável, tá? Que você vai trabalhar confortável, não vai precisar enxugar custos. E o prêmio, que é aquele que você já está no patamar, você tem reconhecimento na cidade, na região, então você consegue cobrar um valor mais alto, tá? Pelo seu conhecimento, tá? Então aqui a gente tem todos esses preços arredondados. Então o preço calculado, se você quer entrar no ramo competitivo,
o recomendado e o prêmio, se você está ali no top de linha. Comissão. Ah, fulano que me indicou e ele quer uma comissão de 5%. Você tem que vir aqui e adicionar a comissão do fulano, tá? Então tem esse cálculo, você vai passar 5% para fulano. Feito isso, pessoal, e aqui ele mantém uma reserva também, tá? Essa reserva para a gente poder ter essa margem de segurança também e outras questão de negociação, tá? E aí a gente tem o preço arredondado e o preço por metro quadrado, tá? Aqui tem um comparativo por cenários e essa mesma opção tá lá no início, tá? Se a gente vir aqui, ó, a gente tem aqui quando é o uso recomendado e todas as observações aqui no início, tá? E agora a gente tem a proposta, pessoal, tá? Então a gente tem aqui, ó, você consegue colocar a sua logo, você vem, apaga, puxa para sua logo e aqui quais são os projetos que estão aqui dentro, tá? Aqui ele fica com esse valor, você pode vir aqui, copia, traz aqui, ele vai continuar aqui, mas eu acho que é só erro aqui. Você pode depois de finalizado vir aqui e apagar, tá? Porque são só esses, tá? Então, se você vem aqui no final, você vai ter lá o resumo por WhatsApp, tá? Isso aqui é um resuminho que ele faz aqui. Qual que é o objeto aqui do seu contrato? Você vem dar um Ctrl P e envia para o seu cliente, tá? Ah, Michael, eu quero fazer uma proposta no Word que eu me sinto mais confortável. Pode fazer uma proposta no Word, tá? Qual que é o seu valor proposto? 20.500. Isso a gente está trabalhando com o preço top de linha, tá? Com o valor final sugerido, que a gente vai trabalhar ali por causa dos impostos, tá? R$ 20.500. Então, R$ 20.500 é o preço show. Ah, mas eu quero dar um desconto. Vamos voltar aqui para os cenários. O preço premium, R$ 18.000, tá ok também, dá para trabalhar com 18. Será que vamos tentar com 18? Vamos tentar lá? Pessoal, você tem que sentir o seu cliente e a situação do mercado, tá? O que eu faria aqui nessa situação? Eu entraria com o valor proposto de 20.500 e sentiria o que o meu cliente iria falar. Ah, tá muito puxado, esse cano foi o que cobra um pouco menos. Feito isso, eu tentaria uma negociação por telefone em R$ 18.000, tá? Uma margem de R$ 18.000. É um quebra bom, R$ 2.500. Tentaria. Sentir que o meu cliente está mais firme, tentaria ir baixando no máximo até R$ 17.000. Também a gente não pode desvalorizar tanto o nosso serviço, tá? Então, ó, R$ 17.000 a gente consegue, não, beleza. Fechamos em R$ 17.000, atualizo a proposta para R$ 17.000 e reenvio para ele assinar, tá? Então é assim que normalmente eu faço a proposta. Aqui também acompanha um manual explicando a utilização, tá? Da planilha. Mas assim, pessoal, é assim que eu cobraria um barracão hoje se alguém me procurasse para fazer, tá? Então eu ia analisar. Claro que existe casos e casos. Aqui a gente está sendo genérico, pois a gente não tem um projeto, não tem um terreno, não tem todas as informações cabíveis. Ah, tem sondagem, não tem sondagem. Então, assim, todas essas informações são importantes, tá? Na compra dessa planilha, eu envio um anexo de propostas que a gente utiliza hoje na empresa no arquivo Word, tá? Então você pode vir aqui, copia e coloca lá e converte para o arquivo Word. Ela fica melhor, mais bonita, mais apresentável. Você pode escrever outros serviços e assim por diante. Então eu também envio um exemplo dessa propostas em Word, tá? E assim, pessoal, a gente tem que se lembrar que muitas vezes a pessoa vai olhar assim, R$ 18.000 num projeto estrutural é caro. Não é caro, tá? Desde que você entregue a solução. Porque a gente tem que pensar que a gente não está vendendo um desenho técnico, tá? Não é só o desenho técnico, claro, o desenho técnico vai porque precisa ser executado. Mas a gente está vendendo também, pessoal, deixa eu trazer aqui para outra câmera, a gente está vendendo também a nossa responsabilidade técnica, tá? Então a gente está vendendo o nosso conhecimento, a gente está vendendo a nossa solução técnica, a gente está vendendo muitas vezes um acompanhamento que o cliente vai ligar para a gente, você não consegue vir aqui, que esse cliente está com uma dúvida do projeto, tal, você não consegue vir aqui? Consigo, tá? Não precisa cobrar R$ 200 para você fazer uma visita. Vai lá, ainda mais se for os primeiros projetos que você está pegando, faça o seu nome na região, pessoal. Tô com dúvida, procura um engenheiro mais experiente. Mas na minha cidade não tem. Tem canal no YouTube, tem grupo de WhatsApp. Tira a dúvida, pessoal. Hoje o meio de comunicação é muito grande. Hoje tem internet, tem o YouTube, igual vocês estão vendo esse vídeo. Tem muito canal de conhecimento. Então corra atrás, tá? Apareceu a oportunidade, não deixa passar. Corra atrás daquilo, porque vai te fazer bem. E um aviso, pessoal.
Aqui no canal a gente tem muita questão para quem está iniciando, tá? Então a gente tem muito conteúdo. Então eu tenho conteúdo ali no CIP 3D para estrutura metálica. Eu tenho conteúdo no Revit para detalhamento do Revit, inclusive o template do Revit que está muito bom. A gente está fazendo ali, eu estou fazendo umas videoaulas, estou gravando para o mini curso do template. Então a pessoa que adquiriu o template, ela vai receber já o mini curso detalhado passo a passo como utilizar ele. Vai receber famílias, vai receber bibliotecas, vai receber o template e ele é por acesso vitalício, pessoal. Então você comprou uma vez, vai ter atualização no template. Você vai ter acesso à atualização do template, tá? E diariamente, mensalmente eu vou fazendo atualizações e vou colocando lá, tá? Ainda está em processo de gravações as aulas, porém a gente já está totalizando quase 15 aulas gravadas, tá? De conteúdo. Eu também tenho conteúdo na plataforma no YouTube, ensinando o CIP 3D, ensinando algumas questões de orçamento, porque eu também trabalho com orçamento, tá? Ensinando algumas coisas de concreto, ensinando como escolher uma treliça ideal, isso é importantíssimo, tá? Eu quero fazer uma treliça xizada. Mas por quê? Tá? O seu cliente pediu isso? Você mostrou para ele a outra solução? Não mostrou? Entendeu? Então tem todos esses conteúdos aqui no canal. Então eu vou pedir para vocês, dê uma olhada no canal, segue a gente, ativa as notificações, deixa um comentário aqui no vídeo se esse conteúdo está te ajudando, se esse conteúdo vai te ajudar a precificar os seus projetos futuramente, tá? Então é isso aí, pessoal. Deixa um comentário, deixa um curtido, deixa um like aí pra gente e não se esquece de seguir o canal, hein? Até a próxima.